Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a cada um de vocês novamente, saudar você que está nos visitando também, talvez pela primeira vez. Deus abençoe a sua vida, que você se sinta à vontade no nosso meio, que Deus possa falar com você, assim como Ele tem falado com cada um de nós e a cada domingo. Hoje eu estou aqui porque, obviamente, o pastor Micael está de férias e desde já eu quero convidar todos os irmãos a estarem orando, pela família do nosso casal, pastoral aqui da igreja. O Micael também precisa dessas férias, tomar um fôlego, dar uma desparecida, meus irmãos? Então, quando você estiver orando, lembra lá do Mica, da Grazi, da Estherzinha e do Eliabe, tá bom? Para que eles aproveitem bastante esse tempo aí. Acho que o pastor Márcio deve estar de férias também, E o Marco também, o Marco não viu hoje, deve estar de férias também, gente, tá? Orem por cada um dos nossos pastores. Está todo mundo de férias, tá, gente? Nós vamos segurar as pontas aqui hoje, amém? Meus irmãos, as crianças deram agora aqui um recado aqui, que podem sair para a escolinha. Parece que vai ter uma turminha de contingência para segurar a gurizada aí, tá bom? Então você que vai participar da escolinha pode estar se dirigindo nesse momento. Eu convido aqui os irmãos que estão aqui com a gente hoje, então abrir lá em Salmo 133. Nós vamos ler este salmo inteirinho, tá bom? Salmo bem comprido, Salmo 133. Enquanto você vai folhando aí sua Bíblia, eu quero comentar então o tema da mensagem que nós vamos compartilhar aqui nessa noite é ações práticas para nós mantermos a unidade do corpo de Cristo. Todos os irmãos já acharam? Alguém ainda não achou? Acho que todo mundo já localizou. Então você pode ler comigo então, a partir do versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Versículo 3, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção da vida e para sempre. Amém? Pai amado, queremos, Senhor, mais uma vez nessa noite pedir, Senhor, nos abençoe aqui, Senhor, na compreensão da Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que mais uma vez, Pai amado, Tu abra os olhos do nosso coração, Senhor, para entender aquilo que Tu quer falar com cada um de nós, Pai amado. Acima, Senhor, da técnica, da forma de se expressar nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa encontrar um coração fértil, Senhor, para semear a Tua palavra, para trazer um desafio, Pai amado. Que venha nos tornar cada vez mais unidos, Pai amado, e focados no objetivo pelo qual, Senhor, nós existimos como igreja, Senhor. Que nós possamos estar todos, Senhor, entendendo, Pai amado, o nosso papel e a nossa responsabilidade para que o Teu corpo, Pai amado, a Tua igreja, Senhor, possa permanecer unida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, como é bom que a gente viva unido, como é bom que a gente viva em união, em unidade, que uns com os outros na igreja. É muito triste quando a gente enxerga uma família rachada, uma família onde o pai não fala com o filho não gosta do pai, onde o casal não consegue ter um bom relacionamento. Esse é um exemplo de família que não prospera, tá? É uma família que perdeu o seu foco, perdeu o seu sentido e seu propósito, tá? É uma família que perdeu a graça de viver junto, aquele amor, aquilo que nos une, aquele laço fraterno que une a cada um de nós no seio do familiar. Quando isso está rachado, como é triste a gente experimentar essa realidade. E quando a gente fala do reino de Deus, nós também temos uma família. Isso aqui que nós fazemos aqui nessa noite é uma família. Nós somos parte do corpo de Cristo. E, meus irmãos, um reino rachado, uma igreja rachada, uma comunidade rachada, é uma comunidade, meus irmãos, que também não prospera, que não avança, que não atinge os seus objetivos. Uma comunidade rachada, ou uma igreja, como você queira chamar, que está dividida, ela perdeu o seu foco e perdeu o seu sentido. É triste quando acontece isso. Uma igreja, meus irmãos, que porventura esteja rachada, ela perdeu a graça do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E isso é muito triste. Uma igreja onde os irmãos não se dão, é uma igreja que perdeu a alegria do Evangelho. É uma igreja que não tem vida. É uma igreja que não prospera. É uma igreja que não avança pelo mundo, porque ela está travada nos seus próprios problemas e nos seus dilemas. Cristo nos deixa um mandamento, se você quiser conferir depois em João 13:34, você não precisa abrir agora,
Mas Jesus fala, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. O evangelho, ele também não pode ser vivido. Você pode dizer, talvez por algum momento, olha, eu sou aquela pessoa mais difícil, eu prefiro ficar no meu canto, eu adoro a Deus do meu jeito, na minha casinha, porque se eu vivo em comunidade eu brigo, eu não gosto daqueles comportamentos que eu vejo lá na igreja, portanto eu vivo do meu jeito. Serve, meus irmãos? Não serve. Não serve. Deus, no seu projeto para cada um de nós, Ele planejou, Ele tem o propósito que a gente viva unido, que a gente viva em unidade, que a gente ame uns aos outros, que a gente ame aqueles que estão lá no mundo, igual àqueles que estão aqui dentro. Mas ele foi vivido para viver em unidade, não foi vivido para se experimentar isolado, né? Talvez você possa pensar, né? Ou já existem algumas correntes aí, algumas religiões em que as pessoas elas tomam por objetivo se separar do mundo. Eu não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada, eu vou fazer aqui um propósito, eu não quero mais riqueza alguma, eu não quero mais nada que o mundo possa me oferecer e vou viver de forma reclusa, porque assim eu vou chegar mais perto de Deus. Esse pensamento também, da mesma forma, perdeu o seu objetivo. Quando Cristo subiu aos céus, Ele mandou, vai vivendo, vai por onde fores e prega o evangelho para todas as pessoas em todos os lugares. O mandamento de Jesus foi, amei uns aos outros assim como eu vos amei. O evangelho não foi vivido para se viver de forma isolada, meus irmãos. Mateus 18, versículo 20, também Jesus vai lembrar, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, Ele falou que Ele ali também estaria. Existe poder quando nós nos unimos com uma finalidade única, que é de louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle. Assim como nós podemos ler aqui no Salmo 33, Davi falando, e aqui nós podemos entender de Deus sendo a vontade de Deus falando para cada um de nós. Como é bom quando a gente consegue viver em unidade. Que bênção que é nós podemos viver em unidade, e depois nós temos ali 2 observações que a gente pode trazer para nos dar entendimento maior desse salmo. Ele fala no final, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção. É quando nós estamos vivendo em unidade, é nesse lugar que o Senhor ordena a bênção dele no meio do seu povo. É quando nós estamos envolvidos num mesmo propósito, num mesmo projeto. E a gente olha ali para o Salmo 133, se você quiser conferir comigo novamente, ele faz referências a 2 coisas ali muito interessantes. Salmo 133, versículo 2. A partir da premissa, né, de que é bom que nós vivamos em unidade, em união, ele vai dizer que é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E a segunda comparação que Davi faz sobre quão bom é viver em comunhão, está no versículo 3, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meus irmãos, nesse salmo, nós temos a representação física do Espírito Santo de 2 formas. O primeiro salmista, então, compara como o óleo. O óleo que desce pela cabeça, que escorre pela barba de Arão, e desce até a gola e desce pelas suas vestes. Era costume da época, meus irmãos, pela realidade, pela condição em que o povo vivia, eles não tomavam banho todo dia, tá? E não é por uma questão de relaxamento, mas era por uma questão de dificuldade mesmo que eles tinham. A tecnologia na sua casa, na casa deles, não era igual à tecnologia que nós temos na nossa casa hoje para se banhar. Então não era todo dia que isso acontecia, muitas vezes até a própria água para tomar era escassa. E, meus irmãos, o óleo naquela época, ele tinha uma função terapêutica. O óleo naquela época tinha uma função medicinal. Você imagina as coceiras, as feridas que aconteciam para uma pessoa que não tomava banho? O óleo era usado para curar feridas naquela época. Então o óleo ele traz aqui uma função medicinal, é terapêutico, era terapêutico naquela época. E hoje nós podemos representar assim, o óleo
que é derramado na cabeça, que escorre pela barba, e aquele citarão, o primeiro sumo sacerdote que o povo de Israel teve, não sei se ele era muito barbudo ou tomava menos banho que os outros, meus irmãos, não é esse o objetivo aqui nessa noite, mas eles citarão, e aquele óleo que escorre, então você imagina, aquele frescor que descia pela cabeça da qual pessoa era derramado o óleo, assim é o Espírito Santo na vida da igreja, quando ela está unida em um mesmo propósito. O óleo é derramado, meus irmãos. A cura no meio do povo de Deus, a terapia no meio do povo de Deus. Feridas são curadas, meus irmãos. Aquelas irritações que te causam na vida são tratadas através desse óleo quando nós estamos vivendo unidos no mesmo propósito. Davi, ele vai adiante e ele compara também, como a gente pode ler ali, sobre a bênção que é viver em unidade. Ele fala sobre o orvalho. Meus irmãos, o orvalho que desce sobre o monte de Hermon ou de Sião, em algumas versões você vai encontrar. O orvalho aqui, meus irmãos, representa a beleza. O orvalho representa a vida. O orvalho significa prosperidade, tá? Muito acima de prosperidade espiritual, significa abundância de vida. Novamente, quando o povo de Deus está unido, num mesmo propósito, com uma mesma intenção, focado nos seus objetivos, a bênção do Senhor é derramada. E existe, meus irmãos, beleza no meio do povo de Deus. Quando nós não estamos em unidade, as feridas vêm, vão acontecendo, vão trazendo males para cada um de nós. O orvalho não é derramado, falta a beleza, meus irmãos. É por isso que Davi está trazendo essa comparação e reforçando, quão bom é que nós vivamos em unidade, quão bom é que a gente viva junto, porque ainda assim, dessa forma, quando nós estamos focados com esse objetivo, que o Senhor vai derramar da bênção dele no meio do seu povo. É dessa forma, meus irmãos, que a igreja ela é qualificada para avançar ao mundo e falar do evangelho e trazer a novidade de vida que nós temos. É quando no meio do seu povo há abundância de vida. É quando no meio do seu povo existe o óleo que é derramado pelo Espírito Santo na cabeça de cada um de nós. É quando nós estamos unidos, meus irmãos. É assim que nós somos qualificados para trazer a boa nova. É dessa forma, meus irmãos, que as pessoas vão entrar por aquela porta que vieram com feridas, com dificuldades, com seus dilemas, e elas encontram algo diferente no meio do seu povo. Porque ali, quando nós estamos reunidos, o Senhor ordena a sua bênção no meio do seu povo, e todos nós somos abençoados quando nós estamos assim, focados com esse projeto, com essa intenção, meus irmãos. A igreja, meus irmãos, é um lugar onde a gente experimenta o evangelho. Meus irmãos, igreja é um lugar onde a gente aprende uns com os outros a perdoar, aprende a praticar o amor, a misericórdia. A igreja é o lugar, meus irmãos, em que Deus preparou para a gente muitas vezes falhar e se constranger e permitir que o Espírito Santo venha corrigir nossas falhas, nos convencer dos nossos erros. A igreja, na sua origem, tem aquela palavra, aquele sentido, lançados ou chamados para fora. E tem muitas pessoas que dizem, a igreja ela não serve para estar reunida. Eu posso fazer minha igreja do meu jeito, eu não preciso estar reunido lá com os irmãos. Nós precisamos sim estar reunidos, como a gente já viu, Deus derrama da sua bênção quando nós estamos unidos com esse propósito. Então é nesse lugar em que a gente aprende, primeiro a praticar entre nós. E muitas vezes, meus irmãos, aí sim, nós podemos sair por aquela porta e nós podemos replicar o evangelho agora como um estilo de vida, um coração decidido a adorar a Deus em tudo que faz, e isso vai chamar a atenção das pessoas lá para fora. Então é uma transformação que ocorre de dentro para fora, no nosso coração, mas meus irmãos, é também uma diferença que acontece de dentro para fora, dentro aqui dessa igreja, meus irmãos. É aqui que a gente pratica o amor, é aqui que a gente aprende sobre Deus, é uns com os outros, é praticando a misericórdia, é praticando o amor, é de dentro para fora que a igreja faz diferença, e não de fora para dentro.
Nós primeiro aprendemos e depois nós replicamos na vida daquelas pessoas que estão ao nosso alcance, seja lá onde eu estiver vivendo, seja lá com quem eu estiver convivendo ou trabalhando, ou indiferente das circunstâncias que você possa estar se encontrando. É de dentro para fora. Então, meus irmãos, é sabido que Deus tem esse projeto para que nós vivamos junto, para que a gente tenha comunhão, para que a gente não ande isolado, para que eu aprenda ainda mais do amor de Deus, para que essa mudança aconteça de dentro para fora, porque é dessa forma, quando estamos unidos, como o Davi falou, né? A bênção do Senhor é derramada no meio do seu povo. Apesar de sabermos tudo isso, meus irmãos, a prática nem sempre é uma maravilha, igual o entendimento dessa palavra, meus irmãos. E nós temos, sim, os nossos desafios para que a gente tenha essa comunidade abençoada. Todas as igrejas têm seus desafios. Em todos os países, seja lá qual a realidade, em qual o contexto, o corpo de Deus onde ele está reunido, ele tem as suas lutas para que ele permaneça coeso, para que ele permaneça firme, proclamando o nome de Deus, abençoando uns aos outros. Tá? Nós temos as nossas dificuldades aqui também para mantermos aqui essa igreja unida, trabalhando com as suas portas abertas. As coisas não são fáceis, assim como o entendimento. Nós sabemos que quando nós nos empenhamos, Deus derrama da sua bênção. Mas eu quero dividir nessa noite com os irmãos algumas práticas, algumas ações na qual cada um de nós aqui podemos colaborar para termos esse reino unido. Na qual cada um de nós pode colaborar para que a comunhão seja uma bênção. Você tem responsabilidade com esta comunidade, meus irmãos. Você tem responsabilidade com essa igreja pelo simples fato de você estar aqui sentado nessa cadeira onde você está, ouvindo a palavra ao longo de todos os domingos. Alisson, eu não faço nada, eu não lidero nada no meio da igreja, eu não tenho a responsabilidade. Se você teve a sua vida transformada por Cristo, se você está inserido dentro de uma igreja, seja participante, seja estando ativo na igreja, você tem responsabilidades de estar coeso no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Para quê, meus irmãos? Como nós já falamos, para que a bênção do Senhor seja derramada no meio do seu povo, para que seja o óleo do Senhor derramado sobre as nossas cabeças, para que o orvalho venha e o nosso gramado possa estar mais verde, mais bonito e chamar a atenção daquelas pessoas que estão vivendo uma seca aí no mundo, meus irmãos. Eu quero te chamar a atenção para as responsabilidades que nós temos para termos uma igreja unida. Eu quero dividir contigo isso. Eu quero fazer você refletir que você também pode colaborar para que tenha uma casa fechada, unida, fechada no sentido, né, de um objetivo, de um propósito bem estabelecido, bem alinhado com os projetos de Deus, para que haja bênção e haja cura aqui no nosso meio. Então, olhando a importância desse tema, eu quero compartilhar com os irmãos a primeira ação prática que nós temos para com o nosso reino, algo que nós todos podemos fazer para colaborar, para que a bênção do Senhor seja derramada aqui no nosso meio. Eu quero te convidar a abrir lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 3. Vai falar assim: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4 ainda, acho que não foi selecionado ali. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, o tema central da comunhão que nós estabelecemos aqui é Cristo, e o propósito é o crescimento. Nós vemos em 1 João, o próprio João então falando e se dirigindo à igreja daquela época, da seguinte forma: nós proclamamos a vocês o que nós vimos e ouvimos,
para que vocês, aos irmãos que estavam ouvindo aquelas palavras, tenham comunhão conosco, assim como nós temos com o Pai. Como nós podemos interpretar e trazer isso para os nossos dias, né? Para este momento aqui em que nós estamos vivendo. Meus irmãos, o objetivo de tudo que nós vivemos aqui, de tudo que está acontecendo, de toda essa estrutura e da forma como ela é organizada, é para que o nome de Deus seja proclamado, é para que o nome de Deus seja elevado através de toda a boca, através de cada cabeça que está participando aqui desse culto, através de cada pessoa que entra por aquela porta. Esse é o objetivo de nós existirmos, tá? Esse é o propósito pelo qual nós nos reunimos aqui todos os domingos, esse é o propósito pelo qual nós temos PGs no meio da semana, esse é o propósito pelo qual tem o grupo dos adolescentes, dos juniores nos sábados, dos jovens, dos casados, da gurizadinha que está ali atrás agora ouvindo ali, conhecendo a palavra de Deus de uma forma diferente, um pouquinho mais lúdica. Tudo isso que acontece, meus irmãos, até a parte administrativa que acontece nessa igreja, tudo tem uma finalidade única: elevar o nome de Deus no meio do seu povo. Bem, meus irmãos, é para isso que nós existimos, meus irmãos. Esse é o propósito, esse é o tema central de uma igreja, ou de qualquer igreja que se diga evangélica, que queira realmente cumprir o seu papel nesse mundo. Esse objetivo, ele precisa ser comum. E no versículo 4, ele dá a segunda parte, né, dessa ação prática que nós podemos ter. Ele vai dizer, né, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria de João, que estava ali compartilhando as instruções que ele queria levar para a igreja, bem como dos irmãos que estavam ouvindo, daqueles que agora passaram a acreditar e confiar no testemunho que foi passado a eles, da transformação de vida que essas pessoas tiveram, para que todos eles agora tivessem uma alegria plena, né? Tivessem uma felicidade completa, para que a alegria deles fosse completa. Meus irmãos, igreja é lugar para crente crescer na fé. Igreja é lugar para você transcender o patamar que você está hoje. Igreja é o lugar para todo dia você vir e ouvir uma palavra, e talvez você vai ouvir ela de novo, e a cada vez que você escuta talvez a mesma palavra, que você diga, eu já ouvi, eu conheço, ela te traga novidade de vida, para que o Espírito Santo possa operar através dessa palavra. Meus irmãos, igreja, este lugar aqui em que nós estamos reunidos, nos fazemos igreja, ele existe para que eu seja um cristão cada vez mais parecido com Cristo, para que eu seja cada vez mais um pequeno Cristo. É aqui, é na repetição, é ouvindo, é entendendo, é assimilando de diversas formas, ouvindo testemunhos. É aqui que o Senhor estabeleceu o lugar para que nós tivéssemos realmente a nossa alegria completa. Eu quero trazer aqui, fazer então esse paralelo, né? A alegria, a felicidade completa daqueles irmãos para a qual João se dirigia. Esta felicidade estava baseada no Evangelho. A alegria completa aqui no nosso meio, para tudo isso que nós fazemos, é ser cada vez mais parecidos com Cristo. E meus irmãos, qualquer outro objetivo que te mova a sair de casa, chegar até aqui essa igreja, ou trabalhar, ou servir, que não tenha esse propósito, você não está colaborando para o reino. O que te motivou hoje a sair de casa, meus irmãos? Qual foi a tua motivação ao se preparar de tarde, se vestir e pensar, não, eu vou para a igreja, eu vou lá mais uma vez, estar no meio daqueles irmãos? Qual foi a tua motivação? O que te motiva a trabalhar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Qual é o teu propósito estando aqui? E com isso eu não quero dizer, de repente, para você, se em algum momento você se pega talvez sendo motivado por coisas diferentes que não sejam o anúncio de Cristo. Eu não quero dizer para você, não venha, não perca seu tempo, não. Eu quero te convidar a pensar sobre essa motivação e você rever isso. Assim como nós falamos ali e que João fala ali para os seus irmãos lá daquela época, para que a alegria de vocês seja completa através do conhecimento, do testemunho da palavra de Cristo. Esta igreja aqui ela é estabelecida para que você, que serve, que trabalha, que está aqui presente todos os domingos, para que a sua alegria transcenda também. Para que a tua motivação também seja corrigida
para que o Espírito Santo te mostre esse teu coração. E você, quando tem a sua ração, quando ela é pura, quando ela é genuína em Cristo, você ajuda a potencializar a unidade aqui no nosso meio. Você ajuda a inclinar os olhos de Deus para o meio dessa igreja aqui, derramar o poder dele aqui no nosso meio. Quando nós estamos com esse propósito, com essa finalidade única de exaltar o nome de Deus, de trazer crescimento no meio da igreja, trazer crescimento aos irmãos, aos ministérios. Para quê? Para que a alegria seja plena, para que a felicidade seja plena aqui no nosso meio. E uma felicidade que não está baseada em nada que possa ser tocado, conquistado, comprado. É uma felicidade que foi alcançada na cruz por cada um de nós. Foi alcançada na cruz para que você experimentasse também essa alegria. Mas para isso, meus irmãos, o meu propósito aqui no meio desta comunidade tem que ser elevar o nome de Jesus. As minhas motivações para servir, para trabalhar, precisam ser alimentar a alegria e a bênção de Deus no meio do seu povo. Se a minha motivação é estar aqui por amizades, se a minha motivação de estar aqui é por reconhecimento humano, se a minha motivação de estar aqui todos os domingos é qualquer outra que não seja Cristo, meus irmãos, nós não estamos colaborando para a unidade do corpo. Não está havendo essa colaboração. O propósito de nós existirmos como igreja, de nós estarmos aqui todos os domingos, então, mais uma vez, é para que o nome de Jesus seja revelado e reconhecido no meio do seu povo. E é para que a nossa alegria seja plena em Jesus. Amém, meus irmãos? Então, aqui fica a palavra, né? O desafio. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo que me move a cada domingo em estar aqui no meio do povo de Deus? Qual é o teu objetivo? A segunda ação prática que nós podemos tomar para que a bênção do Senhor seja derramada no meio do seu povo, eu quero compartilhar com os irmãos a referência bíblica de Atos 2, versículo 42. Eu convido você a abrir lá em Atos 2, 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Vai dizer assim: eles, que aqui no caso, então, é os irmãos da igreja primitiva, a primeira igreja, né, a primeira constituição de igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mais uma vez, então, eles, que era a igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu trouxe esse versículo como referência, porque, meus irmãos, novamente, quando a gente olha lá para aquela época, lá mais de 2000 anos atrás, e a gente começa a olhar a realidade daquele povo, aonde a igreja primitiva começou, a primeira igreja, nós vamos ver um histórico, meus irmãos, de muita pobreza, tá? De extrema pobreza. E com esse versículo eu quero lembrar o que aqueles irmãos estavam fazendo. As pessoas conheciam a Jesus, elas se encantavam com aquela igreja, com aquela comunidade onde era ensinado a palavra de Deus. Eles ficavam com seus olhos brilhando quando eles viam aquele povo alegre, feliz. Eles enxergavam algo diferente no meio daquela igreja, porque ali a unção de Deus estava sendo derramada. E quando eles olhavam tudo isso, o que acontecia? O próprio coração deles também se agitava, porque era o Espírito Santo se revelando no coração daquelas pessoas. E essas pessoas, então, estavam se achegando à igreja primitiva. A igreja primitiva estava explodindo, ela estava crescendo de uma forma intensa. As pessoas, quando chegavam, o que elas estavam fazendo? Elas olhavam as pessoas tudo dividindo lá os alimentos. Eles pegavam, vendiam tudo o que eles tinham, o pouco que eles tinham ou não, e eles levavam para a igreja e lá as pessoas dividiam para trazer o alimento para aquele povo que estava ali reunido. Meus irmãos, a dificuldade da sociedade naquela época era a fome. E a igreja primitiva, ela olhava aquela questão e ela entendia, olha, o que nós temos que fazer? Eu imagino que essa conversa deve ter acontecido entre os líderes da igreja, né? Pessoal,
essa gente passa fome e precisamos dar esse apoio também para eles. Temos que mostrar que nós tivemos a nossa vida transformada e nós confiamos em Deus e Ele vai prover o que nós precisamos. Vamos dar esse passo de fé, vamos vender o que nós temos e vamos alimentar essa galera toda aí. E era isso que eles estavam fazendo, meus irmãos. Eles estavam olhando para o meio da igreja, analisando qual que era a dificuldade que eles estavam tendo e tomando a ação necessária para que ali as pessoas que estavam lá fora observassem algo diferente no meio daquele povo. Então a dificuldade naquela época era uma dificuldade social. Mas, meus irmãos, observem que esta igreja estava focada em entender qual que era a problemática daqueles dias. Era uma igreja, meus irmãos, onde todos estavam aqui assim, olhando para os lados, literalmente, e entendendo a dificuldade uns dos outros. Eu não vou fazer aquele exercício agora para o irmão que está do seu lado agora, né? Imagina qual que é a dificuldade dele. Não. Eu nem gosto quando fazem isso, tá, gente? O Thiago pega muito no meu pé. Mas, meus irmãos, se eu te desafiasse agora a olhar para o lado e pensar, você sabe qual é a dificuldade da pessoa que está do seu lado? Você sabe qual é as lutas que ela enfrenta para estar aqui, unido, fazendo coeso este corpo aqui? Talvez você não saiba, talvez você conheça e você possa apontar, não, eu entendo as lutas que essa pessoa passa. Eu entendo as barras que ela enfrenta. Aquela igreja, meus irmãos, eles estavam focados. Eles pegaram esse problema maior que estava infringindo lá, então, aquela igreja e tomaram a atitude, né? Vamos ajudar, vamos alimentar essa gente. É isso que eles precisam nesse momento, é essa dificuldade dele, e nós vamos compartilhar do amor de Cristo através do alimento. Meus irmãos, talvez hoje a grande necessidade da nossa sociedade não seja o alimento. Existem pessoas com fome lá fora? Existem. Existem pessoas que passam necessidade? Existem. Mas eu te desafio agora a pensar, qual é o grande dilema que nós estamos vivendo hoje como sociedade? Será que nós, como igreja, nós estamos com o foco nessa condição, entendendo, fazendo essa leitura, para que a gente seja uma igreja bíblica, mas uma igreja também contextualizada com os dias que nós estamos vivendo? Será que o meu sacrifício, será que o meu foco está me movendo a entender a dificuldade dos dias em que eu vivo, para oferecer e chamar a atenção do mundo, despertar a atenção do mundo, que existe um Deus que transforma as vidas? Qual será a nossa dificuldade, meus irmãos? Será que hoje a nossa dificuldade talvez esteja sendo o diálogo? Você já parou para pensar que nós não conseguimos mais, muitas vezes, dialogar, dependendo de certos temas aí que estão correndo pelo mundo afora? Sem entrar no mérito de quem está certo ou está errado? Nós perdemos a capacidade do diálogo, meus irmãos. Talvez o alimento que o mundo esteja precisando hoje enxergar, talvez o que a gente possa estar fazendo diferente seja dialogar. Talvez a dificuldade que vai chamar a atenção das pessoas lá fora é o amor genuíno por cada uma daquelas pessoas. Se nós estivéssemos focados na realidade da sociedade, se nós nos mantermos focados no objetivo de anunciar Cristo ao mundo, nós vamos parar por um momento e pensar, cara, o que eu preciso fazer para que essas pessoas conheçam o amor de Cristo? Deixa eu te dizer então, reforçar. Eu acho que o nosso grande dilema hoje como sociedade é o amor, ao invés da indiferença. Um dos nossos grandes dilemas, o diálogo, ao invés da polarização como a gente está vivendo. Isso são aqui apenas exemplos, meus irmãos. Se nós estivermos como igreja focado, olhando para o mundo afora e fazendo a leitura, o que nós precisamos fazer? Eu tenho certeza que se nós nos fizermos essa pergunta, o Espírito Santo vai revelar a cada um de nós o que eu posso fazer de diferente, como eu posso colaborar, o que é o dividir do pão hoje. O Espírito Santo vai trazer entendimento, ele vai trazer revelação. Mas para aqueles que estão focados. Então, eu tenho um objetivo, anunciar Cristo. E eu tenho foco. Eu olho para fora. Eu faço a leitura, porque eu estou preocupado com essa situação. Eu estou preocupado com a condição do mundo ali fora. E eu tomo a ação necessária para que o nome de Cristo seja anunciado aonde
for, em qual contexto, em qual situação. Uma igreja focada, ela olha para a sociedade e ela faz essa leitura e ela traz a resposta. Porque o Espírito Santo dá a direção. E porque existe poder no meio desse povo. Amém, meus irmãos? Onde está teu foco hoje, meu irmão? Aonde nós estamos focados? Aonde eu preciso focar? Para que eu colabore para esse reino, para essa unidade. Então, observe a necessidade da igreja. Observe a necessidade da sociedade. Assim como a igreja primitiva fazia. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 3. Quero compartilhar mais uma ação que eu, como membro de uma igreja, eu posso tomar para que essa igreja seja potente, para que essa igreja seja relevante, para que haja poder no meio do povo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 3. Vai dizer assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, novamente, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço necessário. Meus irmãos, para que nós tenhamos uma igreja relevante, para que nós sejamos uma igreja, vou ser redundante e repetir várias vezes essa questão, para que o orvalho do Senhor seja derramado no meio do seu povo, para que haja vida, para que haja beleza, meus irmãos. É preciso que haja dedicação de cada um de nós para que esta igreja seja relevante, meus irmãos. Outra vez, se eu pudesse transformar esta frase em uma única palavra, eu diria para vocês: é preciso que haja sacrifício de cada um de nós. Aqui Paulo desafiava a igreja, né? Cara, façam todo o esforço para conservar a unidade. E aí a gente pode imaginar, né? Puxa, como Paulo estava dizendo isso para o povo? Por que Paulo dizia isso para o povo? Será que ele dizia isso para o povo lá que era dividido, que tinha gentios e não gentios? Exatamente. Né? As pessoas, os judeus olhavam para os gentios, aqueles que não eram judeus antes de sua conversão, e existia ali aquela tensão ali no meio daquela galera. Tá? Existiam pessoas que se gostavam, existiam pessoas que não se gostavam, até mesmo no meio dos gentios e no meio dos judeus. Poderia estar acontecendo isso? Sim. Mas não era esse o objetivo de Paulo, quando ele fala ali aos irmãos lá da cidade de Éfeso, essa referência bíblica. Ele fala de um objetivo maior. Mantenham-se unidos, façam todo esforço para que vocês fiquem juntos, perseverem pelo vínculo da paz, para que haja paz entre vocês. Transcendam as lutas de vocês, transcendam as diferenças de vocês, para que haja esse vínculo, né, da paz, e a paz que vem do Espírito Santo de Deus. Tenham todo o esforço, tenham a dedicação em suportar aquele irmão que tu não suporta ver a cara dele, aquele irmão que você não gosta, aquele irmão que você diz, esse aí me atravessa, vem meio atravessado na goela, não gosto da prática desse irmão. Aguenta, meu irmão, aguenta pelo vínculo da paz, entendendo que a maior motivação de você estar aqui é o Espírito Santo. Mas, Alisson, eu não gosto da forma como aquele ministério acontece, eu tenho meu talento, mas eu não vou fazer isso porque se não for para ser líder, se não for para ser da minha forma, eu não quero. Paulo diz para esse irmão, cara, aguenta firme, nós precisamos nos sacrificar, se dediquem pelo Espírito Santo a se manterem unidos pelo vínculo da paz. É muito mais do que meramente suportar aquela pessoa que eu não gosto. Se eu fosse só falar nisso, olhar para os meus irmãos que eu não curto e dizer, olha, eu tenho que te amar porque Cristo mandou, isso é muito raso. Essa palavra faz sentido, o sacrifício faz sentido na vida de um cristão que entende que o objetivo de ser igreja é anunciar Jesus, que mantém o foco nas pessoas que precisam conhecer o nome de Cristo.
Porque isso vai me trazer a motivação correta e o sacrifício necessário para que haja unidade no meio do povo de Deus. Você consegue entender que Paulo estava olhando muito mais além do que os meros atritos que nós podemos ter aqui. Então seria raso da minha parte dizer isso para você, meu irmão. Se você não gosta de alguém, se você, vou trocar de igreja porque o fulano lá não dá, sabe? Meu irmão, foco no objetivo principal desta comunidade e da igreja de Cristo. Foco. Se tu pensar aqui dessa forma, você vai pensar assim também em qualquer outro lugar. O que precisa mudar não é a pessoa que você não gosta. O que precisa mudar é o teu coração, meu irmão. É isso que precisa mudar. É o teu coração. É você que precisa fazer o sacrifício por Cristo. Não é esperar que outras pessoas façam os seus sacrifícios. Cristo te chama a ir para a cruz hoje. Eu quero falar para você que tem um talento, tem um dom, e Deus tem te cobrado a você exercitar ele. Eu quero chamar a atenção de você, que olha, eu sei fazer, Alisson. Eu conseguiria dar conta, mas sabe, tem tanta gente lá fazendo que acho que talvez não precisaria ajudar. Tem gente que dá tanta desculpa esfarrapada para não exercer o seu ministério, o seu dom, o seu talento. Tem tanta gente na zona de conforto. E existe tanta demanda, existe tanto campo para ser ceifado. E se nós tivéssemos a convicção disso, a gente estaria fazendo aquilo que a gente sabe e muitas vezes o que a gente não sabe fazer, gente. Você faria muito além daquilo que você pensa ser um talento, ser uma capacidade. Muito além. Então, o sacrifício que se pode ter também é no serviço. Se sacrificar por Cristo. Existe muita demanda, gente. Falta muita mão de obra no reino de Deus. Existem muitos que perdem o foco no meio dessa caminhada. E escutem o que eu estou falando. Existem pessoas que perdem o foco porque se sobrecarregam de tal forma, em algum momento, elas fraquejam. Elas também pecam. Está errado desistir, está errado. Mas muitas vezes, em muitos momentos, muitas pessoas tropeçam porque fazem demais e não dão conta. O que também está errado, mas fizeram porque havia uma necessidade. Fizeram porque muitas vezes existem pessoas que não fazem o seu sacrifício para que haja unidade no meio do povo de Deus. Não fazem a sua parte, não colaboram, não arregaçam as mangas para que haja unidade. E será que isso faz sentido para haver unidade? Será que faz sentido essa questão de ministério, de servir? Para você, em algum momento, ter ficado aqui, se você é pai, por exemplo, da nossa realidade, 2 criancinhas pequenas aqui para ouvir o culto, seria um tendel, meus irmãos. Porque existem pessoas lá que deixam de ouvir o culto lá a cada X domingos, lá conforme a escala, para que você pudesse estar aqui prestando atenção na palavra. Existem pessoas lá na rua cuidando dos carros por causa da questão do roubo, para que você pudesse estar aqui com a cabeça tranquila, que alguém lá está observando. Existem pessoas que se esforçam a cantar, a tocar, mesmo sem saber ou fraquejar, porque talvez não seja o seu maior dom, para que você pudesse estar sendo tocado pelo Espírito Santo quando uma música toca. Existem pessoas que se dedicam mais de 4 anos a buscar uma formação, a afiar a ferramenta, para que a hora que ela vá trabalhar, essa ferramenta afiada seja mais ainda usada por Deus no anúncio da palavra de Deus. Existem pessoas que se prepararam muito tempo para que isso acontecesse. O sacrifício está acontecendo há muito tempo, meus irmãos. Para que essa igreja mesmo que tivesse aberta suas portas, trabalhando, atuando por quase 40 anos, muitas pessoas se sacrificaram há muito tempo para que esse trabalho continuasse. Existe uma igreja se sacrificando porque ela entende o foco. Ela está focada no objetivo. É fácil se sacrificar quando eu estou focado no reino de Deus. É fácil. Aonde você poderia estar se sacrificando um pouquinho mais por Deus, meus irmãos? Aonde você poderia estar se sacrificando um pouquinho mais? Aonde talvez essa palavra de Paulo lá para a igreja de Efésios possa se aplicar à sua realidade, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade. Então, eu entendo que ela é um pouquinho mais profunda do que meramente relacionamentos. Ela fala de sacrifícios.
E eu quero te desafiar para que nós tenhamos uma igreja abençoada, uma igreja onde o óleo de Deus, o Espírito Santo é derramado no meio de seu povo, para que haja diferença, para que haja novidade de vida, meus irmãos. É preciso também sacrifício. Exige sacrifício de cada um de nós. Meus irmãos, todos nós temos responsabilidade em manter essa unidade. Todos nós, tá? Todos nós podemos colaborar. Todos nós aí temos algo a fazer, a oferecer, para que a gente possa manter o corpo de Cristo unido. E eu quero te desafiar nesse momento a pensar em qual desses 3 pontos você poderia fazer melhor esse ano. Será que está te faltando entender o objetivo de ser igreja? Será que está te faltando o entendimento que igreja serve para anunciar Jesus? Será que talvez esteja faltando você lembrar que isso aqui existe para que pessoas conheçam ainda mais a Cristo e a sua felicidade seja ainda mais plena em Jesus? Será que talvez você pode fazer de melhor nesse momento é corrigir, então, o objetivo? Será que talvez o que você precisa fazer é melhorar o teu entendimento ou fazer uma leitura melhor, tipo, o que eu posso fazer para colaborar? Será que talvez a tua grande luta esse ano, talvez você poderia olhar para essa palavra, talvez e pensar o que eu posso fazer melhor, seja entender o que precisa ser feito? Será que está te faltando foco? Será que você poderia de repente pensar assim, eu preciso parar de ser um pouquinho talvez preguiçoso agora e começar a olhar para o lado e pensar, né, o que precisa ser feito para que o nome de Cristo seja anunciado ainda mais longe? O que precisa ser feito para que Deus derrame ainda mais o seu poder aqui no meio do seu povo? Será que está faltando esse entendimento? Ou será, meu irmão, que de repente está te faltando se sacrificar um pouquinho mais? Será que talvez você seja a pessoa que sabe o motivo de tudo que está acontecendo aqui? Ou entende qual deve ser o objetivo? Será que talvez você olha para as circunstâncias e você seja aquele que talvez esteja dizendo, eu sei o que precisa ser feito, e talvez você está sendo o crítico da vez, que só fala, que só reclama, e que poderia parar de fazer isso e enxergando, sabendo o que precisa ser feito, arregaçar as mangas e sacrificar? O que você podia fazer de melhor para o reino de Cristo? O que você pode fazer de melhor para que Deus incline seus olhos para o meio desta igreja e derrame da bênção dele aqui? Eu quero te desafiar, meus irmãos, para que esse ano você possa permanecer firme na comunhão. Eu quero te desafiar a manter firme aqui na igreja. Eu vejo que, e é um pensamento da diretoria, dos presbíteros, a gente enxerga essa realidade da nossa igreja em muitas outras pessoas que se afastaram na época do Covid da comunhão, não voltaram, né? Talvez não quiseram mais se sacrificar em estar aqui no nosso meio também, porque isso também exige sacrifício. Eu quero desafiar você a permanecer firme na comunhão ao longo desse ano, no objetivo de proclamar o Evangelho, de observar as necessidades dos nossos dias e se colocar nas mãos do Senhor como um instrumento de transformação nas mãos dele, e assim, dessa forma, também poder oferecer o seu sacrifício em favor da unidade do corpo de Cristo. Aonde você pode focar? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e você, por um instante, refletir junto comigo e colocar diante de Deus o que você pode fazer de melhor esse ano. Quero te desafiar agora a se oferecer a Deus como instrumento na mão dele. Deus, ele quer derramar da unção dele no nosso meio. No coração de Deus existe essa inclinação, essa vontade, esse anseio de derramar da bênção, do óleo dele aqui no nosso meio, para que haja vida no nosso meio, para que as pessoas ao entrarem por essa porta possam ter suas feridas curadas, para que a alegria de cada um de nós aqui possa ser ainda maior através do Espírito Santo. Eu quero te desafiar a se entregar na mão de Deus e se oferecer como sacrifício.
em prol da unidade, em prol do reino de Cristo. Você tem responsabilidade com isso, meu irmão. Eu tenho as minhas responsabilidades também, para que haja unidade, para que haja comunhão. Eu preciso continuar me sacrificando, eu preciso focar ainda mais. Eu preciso ainda mais lembrar do objetivo. Porque eu quero que Cristo derrame ainda mais o seu poder aqui no nosso meio. E eu te convido a vir junto comigo nessa caminhada, eu te desafio ao longo desse ano, você se esforçar pela unidade, pela comunhão do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, Senhor, Tu tens, Senhor, prazer, Pai amado, em ver a Tua igreja unida, Senhor. Tu tens prazer, Senhor, em ver, Senhor, a Tua igreja junta, Pai amado, coesa, Senhor, num mesmo propósito, Pai amado. Senhor, Tu te manifesta no nosso meio, Tu prometeu estar sempre presente quando 2 ou mais estivessem reunidos, Pai amado, por causa do Evangelho, Pai amado. Senhor, Tu prometeu, Senhor, não ficar indiferente, Senhor. Você fala através da Sua palavra, Senhor, que Tu derrama, Senhor, do Teu azeite, Senhor, nas nossas cabeças, Pai amado, quando nós estamos olhando para a cruz, Senhor, e quando nós nos unimos com esse objetivo, quando nós paramos e nos preocupamos com aquelas pessoas que têm necessidades mundo afora, quando nós nos sacrificamos, Pai amado, pela Tua causa, para que haja, Senhor, comunhão, Senhor, para que aumente a comunhão entre as pessoas, entre os irmãos, para que eles também aumentem a comunhão deles contigo, Pai amado. Tu prometeu derramar do Teu azeite, Senhor. E, Senhor, nós queremos experimentar isso nesta igreja, Senhor, neste ano, Pai amado. Queremos experimentar o Teu azeite sendo derramado nas nossas vidas, trazendo cura, Senhor, trazendo transformação, novidade de vida, Senhor. Queremos, Pai amado, que o Teu orvalho, Pai amado, seja derramado, Senhor, nesta terra, Senhor, que muitas vezes pode estar seca, Pai amado, neste coração árido, Senhor, para que haja vida, Senhor, para que haja manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos, Senhor, que o Teu orvalho seja derramado, Senhor, sobre este coração, sobre esta família, Senhor, sobre esta comunidade, Senhor. Mas para isso, Pai amado, nós precisamos também fazer a nossa parte, Pai amado. E eu, Senhor, quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar desafiando a cada um de nós, Pai amado, aonde nós podemos fazer melhor, Senhor, pelo Teu reino, Pai amado. Aonde, Senhor, precisa ser corrigido, Senhor. Se é no objetivo, Senhor, de tudo isso que acontece aqui, Pai amado. Se é em se preocupar, Senhor, em ter foco com as pessoas mundo afora, Senhor. Ter foco, Senhor, com o seu irmão que está ao seu lado, na necessidade dele, na dificuldade dele, Senhor. Ou se está faltando simplesmente se sacrificar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos mover, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, fazer estas águas se agitarem, Pai amado. Que o Teu Espírito Santo possa fazer esta roda girar, Senhor. Que haja atitude, Senhor. Que haja suor no meio do Teu povo, Pai amado. Suor pelo Teu reino, Pai amado. Suor pela Tua causa, Pai amado. Suor em amor aos irmãos, Pai amado. Eu quero te pedir, Senhor, que isso aconteça aqui no nosso meio, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que nós possamos ter um ano abençoado, Pai amado. Um ano, Senhor, onde a gente possa experimentar, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai amado. Um ano, Senhor, onde pessoas, Senhor, vão se achegar ao nosso meio por verem algo novo, algo diferente, Pai amado. Nós sabemos que é quando o Teu poder se manifesta no nosso meio que as pessoas enxergam algo diferente. Senhor, que haja vida no nosso meio, Pai amado. Que haja cura, Senhor. Cada um de nós possa, Senhor, fazer, Senhor, a nossa parte. Cada um possa fazer, Senhor, a sua parte nesse meio, Pai amado. Que cada um aqui possa entender, através do Teu Espírito Santo, aonde precisa corrigir. Que cada um possa entender aqui aonde precisa melhorar. Que cada um aqui possa, Senhor, entender o seu lugar no reino, Pai amado. E fazer, Senhor, a sua parte, Senhor, para que haja prosperidade no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, que Tu passeie aqui no nosso meio, Senhor. Senhor, que aquela pessoa, Senhor, que não enxerga, Pai amado, a Tua graça e o Teu poder, que essa pessoa possa experimentar do Teu amor, porque Tu estás aqui presente, Pai amado. Existem pessoas aqui nesse meio, Pai amado, com esse desejo e com essa intenção, Pai amado. E nós podemos ter certeza da Tua presença. Te revela, Pai amado, aquele que está mais distante. Te revela aquele que dorme. Te revela aquele que está na inércia, Pai amado. Te revela, Senhor. Queremos, Senhor, que o Teu azeite seja derramado em nossas cabeças, Senhor, e venha trazer a transformação, a novidade de vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.